Nós estamos na nossa série de exposições em Filipenses. E para contextualizar, referente à nossa passagem de hoje, que está em Filipenses 3, dos versículos 17 ao 21, a palavra do Senhor diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você já viveu uma situação em que precisou mudar sua forma de vida baseado em algo que viria no futuro? O futuro já mudou em certa medida o seu presente? Já mudou o seu presente? Como que você age, seus pensamentos. Isso ocorre porque a realidade do futuro passa a fazer parte da nossa realidade agora, no presente. Numa espécie de já e ainda não. Como, por exemplo, de forma bem limitada, quando eu comecei um relacionamento com Mirna, mesmo não estando casado ainda, a realidade do casamento no futuro moldou o meu presente, me fazendo viver não mais como um solteiro descompromissado, mas como um solteiro diante de um compromisso. Eu já era compromissado, mas ainda não como no casamento, não decretado com o casamento. Para chegar nesse futuro casamento, eu tinha que passar por todo o processo que o antecede. Na vida em Cristo, isso é real também. Já sou cidadão em Cristo, mas ainda não plenamente. Já estou vivo em Cristo, mas ainda não completamente. Já tenho maturidade em Cristo, mas ainda não a maturidade plena. E muitas outras facetas em Cristo, vivemos dessa forma aguardando a consumação, aguardando a plenitude. Às vezes é difícil vivermos de uma maneira coerente com o caráter de Deus. Temos ainda o pecado em nós. Muitas vezes nos esquecemos que Cristo é a fonte da fidelidade e a única. E somado a essas dificuldades, temos a realidade de que nossa vida é uma corrida rumo à maturidade plena em Cristo. Logo, não somos perfeitos. E mesmo que agora sejamos mais maduros do que no ponto de partida, ainda falta o restante da corrida para percorrermos. Diante disso, temos algumas verdades que Paulo nos dá para que prossigamos sempre, sem perder o ritmo, sem parar, sem retroceder. Hoje quero destacar uma verdade para nos ajudar a persistirmos em avançar, que a verdade é: quem já somos e quem ainda seremos em Cristo deve moldar o que fazemos no presente. Então, para isso, no versículo 17, o apóstolo Paulo começa: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Novamente, Paulo se utiliza do termo irmãos para definir o relacionamento daqueles crentes em Filipos com ele. Eles são irmãos. Irmãos aparece 7 vezes na carta. 6 vezes com o intuito de fechar um assunto, trazendo alguma exortação direta, com um teor de ordem, ok? Com um teor de ordem do apóstolo Paulo. Então, é interessante isso, porque o apóstolo, sempre que ele quer concluir um assunto, dando alguma exortação,
ele vai chamar eles de irmãos, ou até de amados. Por que isso? Por que Paulo simplesmente não dá a exortação com a autoridade apostólica dele? Paulo quer lembrá-los que eles são semelhantes. Todos estão no mesmo nível. Todos são filhos de Deus. São irmãos em Cristo. Isso também é a humildade do apóstolo Paulo. Paulo sabe que antes de exortar, ele precisa trazer os filipenses para perto. Ele precisa lembrá-los que, de certa forma, aquela exortação serviu antes para o apóstolo Paulo. Uma aplicação para nós é sobre como estamos exortando, aconselhando e nos relacionando com o próximo. Será que é como irmãos? Sim, Deus usa os irmãos para exortar, para aconselhar, para trazer uma palavra que determinado irmão está precisando. Mas esse ser utilizado por Deus não é para nos fazer maiores ou para nos fazer destaques frente às outras pessoas. Ser instrumento na mão de Deus é a prova viva de que somos iguais aos demais. Somos semelhantes aos outros. E sempre que nós formos falar com o nosso irmão, principalmente numa questão de exortação, de aconselhamento, nós precisamos lembrar que ele é nosso irmão em Cristo. Nós somos todos filhos de Deus e fazemos parte do mesmo corpo. Então ele continua: irmãos, sede imitadores meus. Imitadores de quê? Será que Paulo está falando assim para eles: imitem minha vida por completo? Será que é isso que Paulo quer destacar? Nós sabemos que pelo menos Paulo está chamando os filipenses a olhar para ele. Vocês precisam olhar para mim. Presta atenção. Mas Paulo se coloca como exemplo, não da vida completa, mas daquilo que ele acabara de falar. Paulo se coloca como exemplo de alguém que, após ser encontrado por Cristo, não buscou outra fonte para uma vida santa, senão em Cristo. Paulo não precisava mais dos seus status judaicos, que não eram poucos, para se relacionar com Deus. Paulo tinha um mediador único e suficiente, Jesus Cristo. Paulo agora participava da vida de Cristo e do seu coração ao ser unido com Ele, e nós também participamos disso. Paulo está falando aqui: vocês precisam imitar o que eu fiz. A semelhança de Paulo, devemos deixar qualquer outra fonte para trás, qualquer outra coisa que tenha servido como algo que poderia nos colocar em relacionamento com Deus. A semelhança de Paulo, após o evento da nossa salvação, devemos entender que Cristo não divide com nada e ninguém a sua glória e suficiência. Cristo não divide com nada, com ninguém, a sua suficiência. Paulo quer que o imitemos. Nisso que ele falou. Não estou dizendo que em qualquer outra área Paulo não deveria ser imitado. Nem Paulo está falando isso. Mas a gente não pode colocar ao texto algo que não se encaixa. Tanto que a próxima frase de Paulo é para observarmos os que andam conforme o padrão dele. Qual é esse padrão? É a mesma coisa que ele pede para imitarmos a ele. O padrão de viver em Cristo, o tendo como único e suficiente mediador, reconciliador entre Deus e os homens. Paulo sabe que ele mesmo não é o único portador de uma vida conforme o padrão de Cristo. Paulo sabe disso. Outras pessoas da comunidade de Cristo devem ter a nossa atenção para que as imitemos. Nosso anseio deve ser em se tornar uma pessoa digna de imitação, porque vivemos a suficiência de Cristo na santidade. E quando a gente viver isso,
nós poderemos afirmar: sede meus imitadores. Então esse também tem que ser o nosso alvo. Paulo e outras pessoas da comunidade eram alvos de imitação. Eram exemplos a serem imitados. Nós devemos procurar em nosso meio exemplos para observarmos, imitarmos, caminharmos juntos. Sempre vamos viver baseados em influências. Sempre. Sempre vamos imitar algo das pessoas com quem andamos. Sempre. Não existe isso de, não vou ser influenciado por aquela pessoa, não. Não, eu vou andar com essa pessoa, mas eu não vou imitar o que ela faz. Sempre vamos ser influenciados em algum ponto. Sempre vamos imitar alguma coisa das pessoas que a gente anda. E é por isso que devemos tomar cuidado com quem andamos. Eu estou lembrando aqui o salmista do primeiro salmo, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que ele diz isso? Exatamente por causa de influência. Quando a gente começa a andar com alguém, parte de nós vai se tornar como esse alguém. E as pessoas também são influenciadas por nós nesse sentido. Paulo está contrastando aqui, querendo mostrar que ou vivemos conforme o seu ensino, o seu modo de viver, que é uma amizade da cruz, é ser amigo da cruz, ou conforme o que vem a seguir, inimigos da cruz. No versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O argumento de Paulo para imitarmos a ele e outros que vivem a suficiência de Cristo como fonte da fidelidade ganha força agora nesses dois versos. É como se Paulo falasse: irmãos, imitem a mim e a estes que vivem o coração de Cristo e não buscam fora dele a fidelidade. Parem para olhar para nós, gastem tempo com isso, porque existem muitos que vivem entre nós que não são dignos de imitação. Isso nos mostra que estamos rodeados de pessoas que merecem ser imitadas por causa de Cristo e que não devem ser imitadas. É por isso que nós precisamos focar nas pessoas que devemos imitar, que andam com Cristo. Porque se a gente não focar nelas, nós estaremos focando nos outros. Ele faz 6 declarações no versículo 18 e 19, para identificar com muita clareza quem são essas pessoas que não devem ser imitadas. Primeiramente, ele vai falar: muitos andam entre nós. Os filipenses não precisavam garimpar para achar essas pessoas. Não precisavam procurar. A ideia é que eles estavam no meio das igrejas, e em Filipenses não era diferente. Faziam 10 anos da fundação da igreja, e provavelmente muitos aderiram a esse modo de viver que não deveriam imitar, e ainda estão imitando. Muitos. Depois ele vai falar: esses muitos que andam entre nós são inimigos da cruz. Isso prova pra gente que número não é sinônimo de verdade. Já ouviram aquela frase: a voz do povo é a voz de Deus? Que povo? O fato de serem muitos não quer dizer que estavam certos. O que deve reger aquilo que vamos concordar e imitar não é a quantidade de pessoas que fazem, mas o quão estão alinhadas com o padrão bíblico. É isso. Eu não quero focar qual o nome que dão a esse grupo de pessoas que são inimigas da cruz aqui. Eu particularmente acho que sejam os libertinos, que eram pessoas que defendiam que por terem Cristo morrido por eles, ou seja, por eles terem aceitado a Cristo, eles poderiam viver agora em libertinagem, fazendo o que querem. Mas
acima disso, acima de quem são essas pessoas, se eram eles, se eram judaizantes, o alerta de Paulo é: qualquer um que quiser manter uma vida de santidade, não baseada única e exclusivamente em Cristo, esse é inimigo da cruz. Qualquer um que não quiser manter uma vida de santidade, baseada única e exclusivamente em Cristo, essa pessoa é inimiga da cruz e da mensagem da cruz. Porque a cruz prega exatamente a suficiência de Cristo. A continuação, o destino deles é a perdição. Outra característica. A palavra perdição aqui é literalmente destruição. Não devemos pensar no aniquilacionismo aqui, que é a teoria que acredita que o castigo no final dos tempos será deixar de existir, ok? A ideia de Paulo é que o final, a consumação de uma percepção, de uma perdição já perceptível no presente, é a destruição infinita. Essa destruição é marcada pela inimizade com Deus e uma separação da presença graciosa de Deus. Isso que é destruição, isso que é perdição. É estar separado de Deus. E devemos lembrar que o fim é, de certa forma, uma consequência do presente. Será consumado aquilo que eles já viviam no tempo deles. Ou seja, essas pessoas terão perdição eterna, destruição eterna, porque eles já viviam em destruição. Eles já viviam em perdição. E fica o alerta para nós: aquilo que plantarmos, nós vamos colher. E não tem outra saída. Aquilo que vivemos agora, no final será consumado. Você quer viver longe de Cristo agora? Pois no final, você vai viver longe de Cristo. Essa vai ser a consumação. Você quer viver em Cristo? No final, você vai viver infinitamente com Cristo. Aquilo que plantarmos, nós colheremos. Ele continua: o Deus deles é o ventre. O ventre e o estômago representam os apetites do corpo, os desejos. Todo e qualquer que tira de Cristo a fonte da fidelidade, coloca em si e seus desejos essa fonte. Faz dos seus desejos a fonte da fidelidade, baseado em seus próprios achismos. O lugar que pertence a Cristo é substituído pelo eu. Ou seja, todo o caminhar dessas pessoas são para satisfazer os desejos do corpo, os desejos do coração. Se encaixa aqui também que quer sejam os libertinos ou os judaizantes, o corpo é algo que veneram e era usado como queriam. Por exemplo, os judaizantes falavam que para a santificação precisava-se de circuncisão. Alguns falavam: ok, a salvação pode até ser por Cristo, mas para você continuar nisso, desenvolvendo essa salvação, para você ser santo, você precisava se circuncidar. Faziam do corpo um Deus. Os libertinos, que viviam ao seu bel prazer, eles procuravam satisfazer os desejos carnais, principalmente os desejos sexuais. Então, a próxima característica do versículo 19 é que a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, meus irmãos, eles se orgulhavam daquilo que era vergonhoso, daquilo que não possuía honra. Normalmente, pessoas que fazem dos seus desejos seu Deus, contam vantagem diante dos outros, como se o que eles fizessem fosse algo que deveria ser imitado. Hoje em dia, muitos têm vergonha de fazer isso pessoalmente, de contar vantagem pessoalmente.
se gloriar com aquilo que está fazendo, mas suas redes sociais são recheadas de vanglória. Aquilo que deveria envergonhar muitos da igreja, na verdade, eles tomam por glória. E esses são inimigos da cruz. Então, as características, eles eram muitos, que andavam entre eles, fazia parte do cotidiano da igreja. Eles eram inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. E por último, tudo isso visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui Paulo faz o contraste com aquilo que é celestial, que ele vai falar a seguir. Não quer dizer que tudo terreno é mal por si, mas aquilo que é terreno vivido de forma errada, aquilo que é terreno vivido de maneira não em Cristo, tem valor pecaminoso, tem valor para a perdição. Tanto que a ideia é, existe um certo padrão nestes que não vivem a suficiência de Cristo. Existe um certo padrão nessas pessoas que não vivem única e exclusivamente em Cristo para a sua fidelidade. O padrão é colocar sua preocupação, seu tempo, seus desejos, sua vida naquilo que não tem valor eterno. Esse é o padrão. Outro erro comum é fazermos uma dicotomia em nossa vida. Tem as coisas espirituais, igreja, devocional, oração, relacionamento com os da igreja. Tem as coisas não espirituais, trabalho, compras, relacionamento com os não cristãos e por aí vai. Isso, fazer essa divisão, é dar valor terreno para as coisas do dia a dia. Mas os salvos em Cristo vivem cada detalhe da vida com os valores eternos de Cristo. Será que estamos conseguindo entender essa diferença? Nós somos chamados para cada respiração nossa, cada pensamento, cada ação serem feitas como pertencentes ao corpo de Cristo. Não existe essa dicotomia, essa divisão, porque tudo é espiritual. Eu queria voltar para o verso 18, que a gente pulou uma parte, quando ele diz: dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que eles eram inimigos da cruz de Cristo. É a única vez que Paulo relata que chorou. Não quer dizer que não tenha feito em outras situações, ou que nessa situação que acontecer durante toda a vida nós devemos chorar também. Não é isso. Mas isso diz algo para nós. Paulo relatou muitas vezes sobre esses muitos inimigos da cruz, mas parece que ainda assim alguns filipenses seguiam essas pessoas. Paulo não trata com gracinha. Paulo não lida com essas pessoas usando de ironia. Ele não faz brincadeira. Ele não brinca com essas pessoas que são inimigas da cruz, e nem com quem os imita. A inimizade da cruz, a inimizade à mensagem da cruz deve nos causar tristeza e nos deixar alertas. Enquanto observar aqueles que vivem o coração de Cristo deve nos causar alegria, observar estes que vivem no orgulho do próprio coração, sendo contrários à mensagem da cruz, deve nos fazer chorar, deve nos causar tristeza. Essas pessoas estão na corrida, não para a ressurreição, para a vida eterna, mas para a ressurreição, para a morte eterna. E o quanto isso é duro, o quão isso é pesado, pesado demais para fazer gracinha, ou brincadeira, ou piada. Paulo continua no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse pois, utilizado aqui na versão ARA, atualizada, seria melhor traduzido por porém,
como faz a NVI. A ideia é mostrar que há algo que norteia o nosso viver, que é a nossa cidadania em Cristo, não os prazeres nas coisas terrenas que ele falou anteriormente. Nós podemos sim afirmar que somos cidadãos celestiais, porque nossa salvação vem dos céus, por meio de Cristo que desceu. Nossa salvação vem de Deus. Porém, devemos evitar um entendimento equivocado com esse termo, o entendimento de que moraremos no céu. A ideia de Paulo não é mostrar o lugar onde moraremos, nem o lugar para onde iremos. Paulo quer enfatizar a nossa união com Cristo aqui. Ele quer mostrar que Cristo está lá no céu, por isso nós pertencemos ao céu. Isso é extremamente interessante para nós, porque fomos criados para viver na terra, e sempre será assim. A infinitude com Cristo será na terra. Alguns afirmam que a infinitude ao lado de Cristo será no céu, mas eu não vejo respaldo bíblico para isso. Viveremos na terra para sempre com Cristo, na Nova Jerusalém, que em certo aspecto é celestial também, mas é terra, novos céus e nova terra. Nós somos cidadãos de Cristo, nossa pátria é Cristo, porque é a Ele que somos unidos quando nos fez novas criaturas. Onde Cristo estiver, é ali onde estaremos. Meus irmãos, nós somos cidadãos celestiais, e isso deve mudar nossa vida. Isso deveria mudar a nossa forma de viver. Outra verdade a ser enfatizada aqui nesse versículo é que a salvação não está em nada além de Cristo. E percebam que Paulo quer enfatizar aqui o aspecto futuro da salvação, mas apontando também para o passado. Ou seja, passado, presente e futuro estão ligados na salvação. No presente temos a esperança da volta do Salvador, que já veio, já nos salvou na cruz e ressurreição. Nós esperamos ardentemente a consumação dessa obra que Deus começou em nós. Nessa consumação da salvação, Paulo ressalta o que vai acontecer com a gente. E o que vai acontecer com a gente está no versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que somos e temos agora no nosso corpo, estou querendo dizer, não é alvo de glória, mas de humilhação. Paulo mostra aqui que a exaltação do corpo é a marca dos inimigos da cruz, que fazem deste corpo terreno não glorificado, um meio de mediação para se relacionar com Deus, como a gente viu a circuncisão ou a satisfação dos desejos carnais. A perspectiva dos filhos de Deus que vivem como cidadãos de Cristo esse é um corpo limitado, é um corpo de humilhação, mas haverá um dia que teremos o corpo semelhante ao de Cristo, o corpo glorificado. Cristo fará de nós novas criaturas no corpo também, não apenas no coração. Seremos completa e infinitamente transformados à semelhança de Cristo. E esse é o nosso alvo. Eu queria terminar com algumas conclusões, com algumas verdades. A primeira, fazer discípulos não é apenas uma tarefa cognitiva, não é apenas uma tarefa de inteligência, onde nos enchemos de informações e pronto. Fazer discípulos é vida com vida, é andar junto com o corpo de Cristo, é realmente viver sendo o corpo de Cristo. Ou seja, a cognição, as atitudes devem estar envolvidas na vida da comunidade, na vida da igreja, e não como um ser separado ou individual. Quando Paulo chama os filipenses
e também nós, para imitarmos Ele, e os que vivem nesse padrão, ele tem plena consciência de que a vida em Cristo se dá por meio do relacionamento do corpo. Nosso amadurecimento em Cristo, nosso desenvolvimento da salvação, só é possível por meio do relacionamento no corpo de Cristo. Por isso afirmamos que o nosso ministério são as pessoas. Lembram de que o coração de Cristo que devemos viver é o coração de servo? É serviço. A mentalidade de Cristo é uma mentalidade de servo que a gente deve viver. Eu só sirvo se eu estiver me relacionando. Porque serviço é servir a Deus, servindo uns aos outros. Isso que é serviço. Nós somos chamados para servir. E como que a gente vai fazer isso? Se a gente não estiver no meio do corpo de Cristo, servindo uns aos outros. A segunda verdade que eu quero trazer está em Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ou seja, existe um propósito em tudo isso que Paulo fala sobre imitar quem realmente vive em Cristo. Existe um propósito em ser cidadão em Cristo e termos a esperança em Cristo. O propósito nisso tudo está em vivermos no agora, baseado naquilo que somos e que um dia seremos. Já somos cidadãos em Cristo, como a gente já viu isso, mas ainda não. Nós ainda não estamos vivendo de forma plena essa cidadania, mas aguardamos esse dia, meus irmãos. Essa realidade do já, mas ainda não, deve nos fazer permanecer firmes no Senhor. Sabe por que isso? Porque é muito interessante como que Paulo vai colocando em todas as suas cartas, como que a perseverança é a marca do cidadão celestial, no aqui e agora. A perseverança é a marca do Filho de Deus. É perseverar na corrida. Perseverar em Cristo. Essa é a marca do Filho de Deus. Eu quero finalizar dizendo: nós estamos numa corrida de transformação, e o sinal da linha de chegada é a ressurreição do corpo. Nós estamos em Cristo, nós bebemos da fidelidade dele, nós revivemos a vida dele no sofrimento e na vitória sobre esses sofrimentos. Queremos conhecê-lo, desejamos isso mais que tudo. Ele é o nosso alvo, estamos correndo até ele, e na medida que corremos até ele, nós já vamos sendo transformados à semelhança dele. Mas haverá um momento nessa corrida que será o fim, onde ali seremos restaurados completamente e gozaremos do relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sem as limitações deste corpo de humilhação, porque nós teremos o corpo glorificado, à semelhança de Jesus Cristo. Nós já experimentamos Jesus agora, e isso já é maravilhoso. Mas chegará um dia em que essa experiência, essa experimentação de Jesus terá seu ápice, e eu não consigo mensurar o quão maravilhoso será quando a gente desfrutar desse relacionamento de forma completa. O mais incrível é que esse relacionamento máximo que teremos com Cristo não tem linha de chegada, não é uma corrida, não é algo momentâneo, será para todo o sempre. As coisas passageiras pertencem ao aqui e agora. O que é passageiro fica para trás. Foquemos naquilo que tem valor eterno. Foquemos em Cristo e quem vive nele. Foquemos na sua volta e no que isso implicará para nós que somos dele. Implicará num corpo glorificado, atingindo a plena maturidade em Cristo. Permaneçamos fiéis.
firmes, perseverantes, lembrando que aquilo que plantarmos agora, colheremos no futuro. Amém?